Olá, seja bem-vindo a mais uma temporada do nosso Aprenda Mais. E nós estamos aqui juntos com um tema muito importante e atual. E nós queremos discutir nesta temporada sobre 3 tópicos. O primeiro é: a pessoa com deficiência intelectual, ela tem acesso direto ao céu? Crianças, quando morrem, elas vão direto para o céu? E será que lá no céu nós nos reconheceremos? Pois bem, eu espero que você possa continuar conosco durante esses 3 capítulos e possa entender. Vamos buscar na Bíblia respaldo para todas essas perguntas. Afinal de contas, esse é o seu Aprenda Mais, a sua faculdade em pequenas doses. E não esqueça, a cada episódio, uma resposta, uma revelação, uma reflexão. E o final de tudo isso, já sabe, é um realinhamento espiritual. E neste primeiro episódio, nós queremos focar na questão da deficiência intelectual. A gente sabe que desde a depressão até mesmo o pânico, muitas pessoas sofrem com problemas que nós classificamos como doenças e transtornos mentais. E é muito provável que você conheça alguém que passa por isso, ou que tem um filho, um irmão, alguém na família que passa por essa situação. Então, fica ligado. A verdade é que não existem respostas fáceis na Bíblia. E nós sabemos que os transtornos, as doenças mentais, elas não têm respostas rápidas, mesmo na psicologia e na psiquiatria. Mas Jesus, ele oferece esperança. E nós, como os cristãos, devemos nos posicionar para ajudar essas pessoas. Nós sabemos, e isso é fato, que nos últimos anos tem crescido, talvez porque está se diagnosticando ou não, tem vários fatores e não é objeto nosso aqui discutir isso, mas o número de crianças, de pessoas que estão surgindo com déficit de atenção, com microcefalia, com transtornos diversos, bipolaridade, transtorno global do desenvolvimento, entre outras, está cada vez mais ascendente. E isso chama a atenção. Por que será tudo isso? Mas independente do motivo, nós podemos entender que algumas dessas doenças ou transtornos são impeditivas das pessoas tomarem decisões e outras não. Então, pessoas talvez sejam impedidas de entender o plano de salvação de Jesus e aceitá-lo como Salvador. E outros transtornos não impedem que isto aconteça. Então fica a pergunta: como podemos ajudar uma pessoa que tem uma deficiência intelectual ou alguém que cuida dela? Vamos ver 2 dicas. A primeira é amar em primeiro lugar. Isso está em 1 Coríntios 16:14, que diz que devemos fazer todas as coisas com amor. Quando estamos tratando com pessoas com deficiência intelectual, é muito fácil a gente terminar esquecendo do amor. Mas isso não pode acontecer. Afinal de contas, o amor é o principal remédio, é o principal alento para qualquer pessoa. Quando você ama uma pessoa, independente da situação que ela viva mentalmente, algo vai ficar claro. Ela vai se sentir amada. Talvez ela não tenha o mesmo conhecimento do que é amor que eu, que você, mas ela vai entender que ela é cuidada. E isso vai fazer um dia ela entender, por menor que seja, a questão da existência de Deus. Mesmo uma pessoa com deficiência intelectual, ela precisa entender que ela é imagem e semelhança de Deus. Se ela tiver um mínimo de capacidade de cognição e ela percebe que outras pessoas estão amando, vai ficar muito mais fácil para ela tomar uma decisão por Cristo. Mas independente de decidir ou não, nós devemos amar sempre a toda e qualquer pessoa. Um grande problema associado à deficiência intelectual é o medo. Não de quem tem um problema, mas de quem está ao redor. E muitas das vezes a gente termina se afastando dessas pessoas. Nós deixamos de amá-la. E isso não pode acontecer. Procure entender o que pode, o que não pode, mas procure se aproximar dessa pessoa, amá-la dentro da sua realidade. O segundo é: julgar não adianta em nada. Vamos ver em Romanos 14:13 que diz: assim que não nos julguemos mais uns aos outros, antes seja o vosso propósito, não por tropeço ou por escândalo ao irmão. É muito fácil julgar, é muito fácil estender o dedinho e condenar alguém, mas isso não vai ajudar em nada. Não podemos ser pedra de tropeço na vida de ninguém.
Então vamos abraçar, vamos amar, vamos cuidar e não vamos fazer nenhum julgamento. Afinal de contas, a pessoa não tem uma mente como a nossa. Então, ela pode não entender determinadas situações e você não pode fazer um pré-julgamento como se ela tivesse a mesma capacidade cognitiva e de decisão que você. O que você pode fazer de melhor é emprestar o seu ombro, emprestar o seu ouvido para ouvir essas pessoas e os familiares. Mas no caminho da busca por uma resposta bíblica, nós chegamos à seguinte definição. Olha, a Bíblia não tem nada específico a respeito. Não tem. Porém, nós podemos estar conjecturando, partindo do princípio que uma pessoa com deficiência intelectual, eu não estou falando só de um transtorno, de uma pessoa, criança agitada, uma criança que não consegue ficar parada, não isso, mas aquela pessoa realmente que não consegue estabelecer um mínimo de raciocínio para entender as coisas ao seu redor. Olha, essa pessoa, ela comumente é atribuída a ela a situação de uma criança. Todos dizem assim, olha, ela tem até 20 anos, 30 anos, mas a mente dela é de uma criança de 5, de 7, de 2 anos. Partindo-se do princípio, que será até o tema nosso amanhã, que esta pessoa tem uma mente de criança, e criança quando morre vai para o céu, essa pessoa também seria salva? E as pessoas que defendem esse ponto, elas se baseiam na situação de Davi, com Betseba, que tem uma criança e a criança morre. E depois que aquela criança morre, Davi diz, olha, eu irei a ela, mas ela não virá a mim. Nós vamos estudar esse texto amanhã. Então a grande questão é, nós podemos até deduzir isto, mas a Bíblia não fala claramente sobre salvação de pessoas com deficiência intelectual. Para isso a gente vai se basear tão somente na graça, na misericórdia e na justiça de Deus. Se uma criança não consegue discernir o que ela precisa de um Salvador, como ela pode ser julgada? Mas repito, e vou repetir várias vezes, isso não diz claramente sobre a posição de Deus a esse respeito. Nós é que estamos conjecturando e a maioria dos teólogos a esse respeito. Jamais podemos ser dogmáticos em afirmar aquilo que a Bíblia não afirma. Mas algo a gente pode entender, e está lá em João, capítulo 10, verso 28, que diz assim, Jesus disse deles, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Você consegue entender que aqueles que Deus entrega ao seu Filho Jesus, nenhum deles vai se perder, Jesus não vai permitir que ele seja arrebatado da mão dele, de forma nenhuma. Então, essa é a nossa esperança. Mas algo eu quero deixar bem claro para você. Uma coisa é a pessoa nascer com a deficiência intelectual. Outra coisa é por um infortúnio da vida acontecer dela ficar. Deixa eu te dar um exemplo. Vamos supor, uma pessoa nos auges dos seus 30 e poucos anos já teve 1001 oportunidades de aceitar a Jesus como Senhor e Salvador, de reconhecer o plano de salvação de Deus e ela não quis. E de repente, por um imprevisto, ela sofre um acidente. Ela capota várias vezes e tem uma perda de massa cefálica, tem qualquer outro problema e ela fica uma deficiente intelectual, literalmente. Eu pergunto, essa pessoa, ela vai ter o mesmo julgamento daquela que nasceu com deficiência? Bom, não podemos julgar, não podemos nos colocar na posição de Deus, mas reflita a esse respeito. Em outras palavras, aproveite a oportunidade de estar aliançado com Cristo ainda logo, hoje, se possível. Romanos 2,8 diz assim, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Você consegue perceber que a salvação é um dom, é um presente de Deus? E quem dá presente, dá como quer, quando quer e a quem quer. Então nós não podemos afirmar nada a respeito desse tópico. Mas algo é fato, Deus pode sim agraciar a essas pessoas. E até por experiência profissional, eu percebo que a grande maioria dessas crianças, ou até mesmo adultos, que eu tenho um primo nessa situação, elas são super, hiper, mega amáveis. Muitas das vezes conseguem expressar o amor muito melhor do que aqueles que são intelectualmente racionais. Então, abrace, acolha. Vejamos o que está em Tito, no capítulo 2, versos 11, que diz, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Olha aí,
Seria esse um caminho para a nossa pergunta? Vamos orar e com certeza o Senhor vai nos revelar a resposta que estamos buscando. E então, você crê realmente na salvação de pessoas com deficiência intelectual? Eu gostaria que você deixasse aí na resposta, colocasse aí nos comentários o seu posicionamento. E amanhã eu vou deixar uma pergunta para você. Você crê realmente que crianças que morrem vão direto para o céu? E você crê que lá no céu nós nos reconheceremos ou não? Então, se está valendo a pena para você participar até aqui, deixa aí o seu comentário, compartilha com as demais pessoas e temos a certeza que você estará ajudando a espalhar a boa semente do Evangelho. Um beijo no seu coração e até amanhã aqui no seu Aprenda Mais.